O ano começou movimentado. Em 11 de janeiro de 2026, aconteceu o lançamento do UCP, o Universal Commerce Protocol. O que à primeira vista pode parecer um tema muito técnico, nerd, na verdade vai ser um dos movimentos mais relevantes do ano para quem vende na internet. Eu sou Lorena Martins, CMO da Live SEO. Nesse vídeo a gente vai te explicar o que é o UCP, o que ele representa dentro da construção da web agentiva e como se preparar para esse novo cenário. No nosso webinar sobre o futuro da busca aqui da Live SEO, a gente já tinha cantado essa bola. A gente está caminhando para o que os especialistas chamam de web agentiva, um ambiente em que os agentes de IA deixam de ser apenas reativos e passam a antecipar as necessidades e executar as ações para os usuários. Uma das principais ações que a gente realiza na web é comprar, né? Por isso, as grandes empresas de tecnologia vêm buscando formas de viabilizar o chamado Agentic Commerce, ou seja, um modelo em que agentes de IA conseguem conduzir jornadas completas de compra. No início de 2026, o Google deu um passo importante nessa direção. O anúncio do CP foi feito no palco principal da NRF 2026, que é o maior evento de varejo do mundo lá em Nova York, pelo Sundar Pichai, que é o CEO da Alphabet e do Google. Vamos então para uma definição mais técnica, mas prometo que ninguém vai ficar sem entender o conceito, tá? O UCP, ou Universal Commerce Protocol, é um padrão técnico de comunicação. Ele foi criado para estabelecer uma linguagem comum que permita inteligências artificiais entenderem e operarem dados comerciais, como catálogo, preços, checkout, sem depender de interfaces tradicionais. O UCP ele é um padrão aberto. Isso significa que ele não é um produto, não é uma plataforma e não substitui os sites dos e-commerce. Ele funciona, na verdade, como uma camada de comunicação que organiza a forma como os dados comerciais são expostos, e isso permite que as IAs generativas consigam compreendê-los, compará-los e agir sobre eles sem precisar interpretar páginas, botões ou elementos visuais. Por aberto, a gente quer dizer que o UCP pode ser adotado por qualquer empresa, sem dependência de contratos com o Google, por exemplo. Ele funciona de forma semelhante a outros padrões de comunicação da internet, como o HTTP e o JSON. E afinal, que problema o Google tenta resolver com o UCP? Na prática, o que o Google busca resolver com o UCP é uma limitação da web hoje, da forma como ela foi construída e como ela existe atualmente. A internet atual ela foi criada para humanos navegarem, lerem, clicarem nas coisas. E mesmo com modelos avançados de IA, ainda existe uma dependência grande da interpretação de conteúdos visuais e textos pouco padronizados. Isso funciona para responder perguntas, né, por exemplo, usando o Gemini, o ChatGPT, mas não é suficiente quando o tema é executar ações mais complexas, como concluir um checkout, colocar produtos no carrinho e concluir esse checkout, por exemplo. É isso que o CP tenta resolver aqui pra gente, tá? Com o CP, então, em vez da IA inferir informações, ela passa a consumir dados organizados de forma padronizada. Tecnicamente, o protocolo define como informações comerciais devem ser estruturadas e disponibilizadas. Isso inclui catálogo de produtos, preços, disponibilidade, variações, políticas comerciais, condições de entrega, enfim, todos os dados que compõem o e-commerce e o cadastro dos produtos. E o e-commerce, ele deixa de existir nesse cenário? Não. O UCP não transforma o Google em um marketplace gigantesco, nem transfere o controle da venda para IA. O varejista continua sendo responsável pelo seu catálogo, pelo seu preço, pelo seu estoque e pela logística de entrega, e também pela transação. O que muda é a forma como essas informações são acessadas. Em vez de depender da navegação humana, essas informações passam a ser consumidas diretamente por sistemas automatizados. O protocolo, portanto, ele não vai substituir o e-commerce, mas o torna interpretável e operável pelas IAs. E como o Google está usando o UCP agora, na prática? O Google já integrou o UCP ao modo IA da busca e ao Gemini. Na prática, isso permite que a IA acesse dados comerciais estruturados para encontrar produtos, comparar opções, verificar disponibilidades e conduzir uma compra sozinho. Isso acontece sem a necessidade de interpretar páginas ou interfaces visuais. A IA consome diretamente os dados organizados via UCP. O pagamento é feito por meio do Google Pay, mas o lojista continua sendo responsável pela venda, pelo estoque e pela entrega. O Google não vira um marketplace, mas atua como intermediador técnico, né, nesse caso. O que o Google constrói aqui é a integração entre três camadas: o CP como padrão de dados, o Gemini como camada de decisão e o Google Pay como meio de pagamento.
Esse modelo conecta busca, IA e comércio dentro de uma mesma estrutura e mostra como o Google está preparando o ecossistema para a web agentiva. Um ponto importante é que essa experiência ela não está acessível no Brasil ainda e também não está acessível nos Estados Unidos, onde as implementações acontecem mais em primeira mão de forma completa. Se você for fazer uma busca transacional nos Estados Unidos, você já vai sentir, claro, usando o modo IA, você já vai sentir esses aspectos um pouco mais atuantes, mas a experiência prometida pelo Google ainda é muito distante do que a gente vê na realidade das buscas. E para finalizar, por que isso importa tanto? Por que eu, como varejista ou pessoa que vendo na web, devo me preocupar com o CP e como implementá-lo? A descoberta de produtos está deixando de acontecer por meio do ranqueamento de páginas e passando a acontecer por meio de uma consulta direta aos protocolos. Isso é uma mudança bem importante na forma como a gente pensa, compra online e, consequentemente, SEO para e-commerce. Ou seja, em vez da IA navegar pelas páginas, ela consulta dados estruturados. Com o CP, os agentes de IA não precisam mais necessariamente rastrear ou interpretar visualmente um site para entender o produto. Eles acessam diretamente as informações corretas, já organizadas, no formato que conseguem executar e operar ali com as informações. Isso muda completamente a lógica de SEO, porque em vez de competir apenas por páginas bem ranqueadas, as marcas passam a competir pela qualidade de seus dados comerciais. Esses dados precisam, claro, ser legíveis, confiáveis e consistentes para as máquinas. Espero que o básico sobre o CP tenha ficado claro. O básico já é bastante coisa. E esse vídeo, de fato, tem a intenção de introduzir o tema, de começar essa conversa com vocês. Em breve vamos fazer mais um conteúdo um pouco mais aprofundado, dessa vez passando em detalhe pelos passos de implementação do CP que foram apresentados pelo Google lá na documentação deles. Aproveita para deixar suas dúvidas aqui nos comentários, mandar sugestões de outros conteúdos que a gente pode fazer e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!